E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula aqui do Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos. Na aula de biologia de hoje, nós vamos trabalhar nematódeos, tá? Então, é uma aula sobre parasitose, né, pessoal? É a parte da biologia que estuda os parasitas. E os nematódeos é um grupo de organismos que é muito importante, principalmente porque envolve algumas parasitoses humanas, tá certo? Então, lógico, existem também outras parasitoses que vão influenciar em outros seres vivos, né, em outros animais. Então, nós vamos falar aqui nesse assunto sobre as relações evolutivas que os nematódeos têm, qual é o parentesco que eles apresentam com outros grupos de animais. Vamos falar sobre as características dos nematódeos, né? Que tipo de característica o indivíduo tem que ter para que ele possa ser considerado como um nematódeo. E nós vamos falar sobre alguns nematódeos parasitas de seres humanos, certo? Que geralmente caem questões de nemateumintos que envolvem parasitoses, doenças provocadas por esses indivíduos, tá? Então, olhando aqui na nossa linha evolutiva, nós vamos perceber os indivíduos mais simples são as esponjas. Aí, seguido das esponjas, nós temos os quinidários, envolvendo as águas-vivas, né? As anêmonas. E aí nós temos um grupo mais evoluído, os plateumintos, que são triblásticos. Aí nós vimos na aula sobre plateumintos, sobre as tênias, ok? Falei sobre as planárias. Eles têm 3 folhetos embrionários, são triblásticos. Simetria bilateral. O corpo pode ser partido em dois pedaços, o lado direito e o lado esquerdo, que são dois pedaços semelhantes entre si. Aí, seguindo, nós temos os nematódeos. O que eles trazem de novidade evolutiva é uma cavidade corporal, que nesse caso é o pseudoceloma. Nós vamos entender o que seria esse pseudoceloma, tá? Tem a ver com o desenvolvimento embrionário desse animal. Então vamos aqui, ó. Quais são as características dos nematódeos? Eles são considerados vermes cilíndricos, ou seja, tem um corpo cilíndrico, liso, e eles têm extremidades afiladas, ok? E aí a gente tem vermes nematódeos distribuídos em todo o nosso planeta. São vermes de vida livre, né, que não são parasitas, e tem uma boa parte que são parasitas, estão alojando o corpo de outros animais. Principalmente a gente pode considerar como endoparasitas, ou seja, parasitas que ficam no interior do corpo dos animais. Tá? Ele possui um sistema digestório completo. Diferente do que acontecia nos plateumintos, lá nesse grupo que a gente estudou, dos vermes achatados, eles não tinham sistema digestório completo. Ou seja, a boca e o ânus era a mesma coisa. Aqui não, eu tenho um tubo digestório completo, começando com a boca, né, e terminando com o ânus, onde se finaliza o processo de digestão, da digestão do indivíduo, ok? A respiração vai ser cutânea, ou seja, esses indivíduos respiram, os gases respiratórios, eles vão se difundir através da pele do animal. Então, respiração por meio da pele. Inclusive, se você jogar sal, o indivíduo ele vai morrer asfixiado, ok? A ausência de sistema respiratório. Ora, eu tenho respiração cutânea, então é porque não tem sistema respiratório. A distribuição dos gases respiratórios, oxigênio, gás carbônico, né, e dos nutrientes é feita por meio do pseudoceloma. O que é o pseudoceloma? É uma cavidade, um espaço que fica no interior do corpo do animal, certo? Então, a distribuição desses gases respiratórios e dos nutrientes acontece no interior desse pseudoceloma, certo? O pseudoceloma, ele atua como um esqueleto hidrostático. O que seria esqueleto hidrostático, né? Imagina um saco cheio d'água.
um saco cheio d'água, a água no interior desse saco funciona como um esqueleto hidrostático. Ele dá sustentação a esse saco. É a mesma coisa, imagina um verme desse, no interior dele tem um líquido, né? Esse líquido está no interior de um espaço chamado pseudoceloma. Ele funciona como um esqueleto hidrostático, tá? Então, o corpo desse verme é mais ou menos assim, ó. Se você cortar ele, fazer um corte transversal, ou seja, um corte com um ângulo de 90 graus, vai perceber que ele tem aqui, ó, uma cavidade interna que é o intestino, certo? Essa parte que está em amarelo aqui é uma cavidade, chamado de pseudoceloma, certo? O que é um pseudoceloma? Celoma, a palavra celoma quer dizer espaço, o espaço interno. Pseudo quer dizer falso. Por que é um falso celoma? Porque ele foi delimitado apenas, vai ter mesoderme apenas de um lado. A endoderme, ela vai estar do outro lado, nessa parte mais interna aqui. Se fosse um celoma verdadeiro, eu teria que ter mesoderme, essa parte rosinha aqui, nessa região, e teria que ter mesoderme também na parte interna, tá certo? Tá aqui, ó, de forma mais detalhada para a gente analisar. Essa parte branca que é o pseudoceloma. Novamente, por que é pseudoceloma? O celoma verdadeiro é uma cavidade delimitada exclusivamente por um tecido chamado mesoderme. Então, se fosse um celoma verdadeiro, essa coisinha rosa aqui teria que estar também do lado de dentro. O que é essa coisinha rosa aqui? É um tecido embrionário chamado mesoderme, certo? Então, a mesoderme também deveria existir aqui nessa parte interna. Então, a cavidade do celoma verdadeiro, ele tem que ter mesoderme tanto na parte externa quanto na parte interna. Nesse caso dos vermes cilíndricos, dos nematódeos, é um pseudoceloma porque ele só vai ter mesoderme em uma região, só na parte externa. Porque na parte interna eu tenho um outro tecido embrionário, que é o endoderme. Tá certo? Vamos lá. Esses animais, esses vermes, eles apresentam excreção por meio de órgãos chamados de renetes. Tá? É mais ou menos assim, ó. Eu tenho aqui o verme, e aí ele tem uma rede de canais, né? Esses canais excretores, eles ficam absorvendo excretas nitrogenadas. O que são as excretas nitrogenadas? São as substâncias que são nocivas à saúde do animal. O metabolismo desses animais vai gerar substâncias nocivas, né, que são as excretas nitrogenadas, e elas têm que ser absorvidas para ser eliminada do corpo do animal. Vou fazer uma comparação com o nosso organismo. Por exemplo, a gente não produz urina. A urina, o que tem nela? Existem excretas nitrogenadas, que são resultantes do nosso metabolismo, que produz essas excretas, que devem ser eliminadas do corpo, porque senão elas podem promover uma doença no indivíduo. Então, do mesmo jeito, o animal ele tem um órgão excretor chamado renete. Tá? Esses renetes eles vão absorver as excretas que são produzidas no corpo do animal e vai eliminar por meio do que a gente chama de poro excretor. É aqui, ó. O que é o poro? É um orifício, tá? Onde as excretas são eliminadas, tá? Então, o renete ele promove a osmorregulação, ou seja, o controle da retenção de água no corpo do animal. Vai promover a regulação iônica, ou seja, vai controlar os íons que estão ali no corpo do animal. E também vai controlar a excreção de outros metabólitos residuais, ou seja, de moléculas resultantes do metabolismo. Moléculas essas que não são mais utilizadas pelo corpo do indivíduo. Então, elas têm que ser eliminadas. Tá certo? Então, os renetes têm a ver com a excreção. Existe a presença também nos nematódeos, a presença de cutícula que protege o corpo contra substâncias externas. Ou seja, esses animais contêm uma camada protetora na sua pele que protege esses animais contra alguns agentes que possam atacar eles. Tá certo?
Algumas espécies são de vida livre e outras são parasitas. Então, eu posso encontrar nematódeos no solo, né? Se alimentando, procurando alimento livremente. Esses são os vermes de vida livre. Mas uma boa parte são indivíduos parasitas, tá certo? Ou seja, que vão estar se alimentando no corpo, dentro do corpo de outros animais, outros seres vivos. Vou dar alguns exemplos de nematódeos parasitas de seres humanos. Essa parte aqui, para algumas pessoas, pode achar um pouco nojento, né? Mas quem nunca ouviu falar sobre a famosa lombriga, né, pessoal? Então, nós temos aqui a ascaridíase. A ascaridíase é uma condição que é provocada pelo alojamento desses animais no corpo de alguns hospedeiros. Então, ela é provocada por esse indivíduo aqui, é o nome científico dele, Ascaris lubricoides, né? Ascaris lubricoides. Então, na ascaridíase, esse verme ele se reproduz de maneira tão rápida que ele pode provocar obstrução intestinal. O intestino do indivíduo, ele pode ficar tão repleto desse parasita, né, que ele precisa passar por uma intervenção cirúrgica. Aí o médico vai lá, vai ter que abrir o intestino do indivíduo para tentar tirar esses vermes que estão em grande quantidade, tá certo? E aí a chamada ascaridíase. As lombrigas são animais de sexos separados. Nós encontramos o indivíduo macho e o indivíduo fêmea. Nós vamos perceber que o macho ele tem na região posterior um formato de um gancho, justamente para que ele consiga, com a fêmea, promover o acasalamento. Então, nós temos o que a gente chama de dimorfismo sexual. Quer dizer o quê? O macho e a fêmea têm diferenças, né? Você consegue olhar para o macho e a fêmea, consegue distinguir os dois, tá certo? Então, a gente pode dizer que são indivíduos dioicos, ou seja, indivíduos de sexo separado. Eu tenho um macho, eu tenho a fêmea, tá certo? A fecundação desses animais é interna, ou seja, os gametas vão se fecundar, o espermatozoide vai fecundar o óvulo dentro do corpo desses animais, tá? E os ovos formados passam a apresentar um envoltório espesso e resistente. E aí esses ovos, por exemplo, podem ser ingeridos pelo indivíduo. Esse envoltório protege esses ovos contra a ação do ácido estomacal. Então, mesmo que você tenha ácido no seu estômago, esses ácidos eles não vão conseguir destruir esses ovos. Então, por exemplo, no ciclo de vida da lombriga, né, pessoal? Se o indivíduo ele ingerir os ovos da lombriga, ele vai desenvolver o parasita. Mas de que maneira? Se não tiver saneamento básico. As pessoas, se elas defecarem, por exemplo, vai lá no mato e vai defecar, por exemplo. Né? As fezes desses indivíduos, se ele tiver infectado por esse verme, pode conter esses ovos. Até mesmo se o indivíduo ele defecar próximo a um rio, a uma lagoa, né? Essa água contaminada, ela pode ser utilizada para regar, por exemplo, hortaliças, né? E aí, ó, se o indivíduo ele vai consumir uma hortaliça mal lavada, cheia de ovos da lombriga, o que vai acontecer? Esses ovos, olha aqui, ó, eles vão, olha só, no intestino os ovos eles vão liberar a larva. Essa larva, ela vai perfurar as paredes do intestino, o indivíduo vai sentir dor, né, estomacal, vai para a circulação sanguínea, vai chegar até os pulmões. Pela circulação, as larvas chegam ao fígado e ao coração e aos pulmões. E aí, lá nos pulmões, eles vão partir os pulmões, as larvas atingem a faringe e são engolidas novamente. Ou seja, elas vão entrar pelos pulmões, vai perfurar os alvéolos, elas vão subir pela traqueia, o indivíduo ele vai sentir um desconforto, né? E ele vai começar a fazer como se ele tivesse uma pigarra, né? Ele vai ficar fazendo esse barulho e aí ele termina engolindo esses vermes. Ele engole o verme já adulto. Esse verme adulto vai chegar até o intestino e lá no intestino ele vai promover a reprodução sexuada. O macho vai se acasalar com a fêmea, vai gerar ovos, esses ovos cairão nas fezes e o ciclo começa novamente. Ok, pessoal? Então aqui é o ciclo de vida da
da lombriga. Agora, o outro tipo de parasitose é a ancilostomose, né? Nós vamos falar um pouco sobre o ancilóstomo. Então, nós temos essa doença aqui que é provocada por esse agente etiológico aqui, que é ancilostoma duodenale. Aqui está faltando a letra D, pessoal. É ancilostoma duodenale, ok? Então, esse verme aqui, pessoal, também ele vai parasitar o intestino dos seres humanos. Os ancilóstomos têm estruturas cortantes na extremidade anterior do corpo, ou seja, na cabeça, ao redor da boca. Com essa estrutura, eles ferem a parede intestinal, na qual se fixam, retirando o sangue do qual se nutrem. O ancilóstomo geralmente retira mais sangue do que necessita. Além disso, as feridas produzidas por ele costumam sangrar continuamente. E aí o indivíduo ele vai ter anemia, palidez. Por isso que o indivíduo vai ter o nome dessa doença vai se chamar ancilostomose. Olha aqui, ó. Se o indivíduo ele andar com os pés descalços, olha só, o verme, eu vou até voltar para a figura anterior, o que ele tem na boca dele? Tem uns dentinhos lá. Esses dentinhos vai servir justamente, ó, para ele penetrar, né, a pele do indivíduo. Aí ele vai penetrar ativamente e vai cair na corrente sanguínea. Ele vai chegar até os pulmões, vai subir pela traqueia. Lá na traqueia, o indivíduo, na faringe, ele vai engolir esses vermes. Ao engolir esses vermes, eles vão chegar até o intestino, vai promover a reprodução sexuada e vai gerar esses ovos, e que cairão novamente nas fezes. Agora, enquanto esses vermes estão se desenvolvendo no corpo do seu hospedeiro, eles vão gerando ferimentos no intestino. O indivíduo ele vai começar a perder sangue, vai ter hemorragias constantes. Aí o indivíduo, ele perdendo sangue, ele vai ficar anêmico, fraquinho. Inclusive, a gente tem até nós temos um personagem da nossa literatura, né, pessoal, que foi criado por Monteiro Lobato, que tinha essa doença, tá? O amarelão, além de ser causado pelo ancilostoma duodenale, pode também ser causado por outro nematelminto. Quem? O Necator americanus, razão pela qual também recebe o nome de necatoriose ou necatoríase, ok? E aí, como eu falei para vocês, em Urupês, em 1918, Monteiro Lobato escreveria sobre um dos seus personagens mais icônicos, o Jeca Tatu. Quem nunca ouviu falar no Jeca Tatu? Era um senhorzinho que estava doente, estava apresentando essa doença, o amarelão, tá? Que era nada mais, nada menos do que ancilostomose. Essa palidez, essa fraqueza era justamente por causa da sua anemia, provocada por esses vermes. Próximo verme, filaria. Filária, né? Ou filariose. A filária, cujo nome científico é Wuchereria bracroft, tá? É um nematelminto parasita dos vasos linfáticos humanos, causador da filariose. Então, os nossos vasos linfáticos, eles são responsáveis por absorver os líquidos que ficam entre as nossas células. Se esses vasos linfáticos estiverem entupidos, né, por exemplo, se estiverem obstruídos, eles não vão conseguir absorver esses líquidos que ficam entre as nossas células. Então, é o que acontece com a filária, né, que é também chamada de elefantíase. O indivíduo ele vai ter acúmulo, retenção de líquido, principalmente nas pernas, por causa da existência desse verme no interior dos vasos linfáticos. E ela é transmitida pela picada de mosquitos do gênero Culex, tá? Esses mosquitos, eles vão, por exemplo, picar uma pessoa que tem esse verme, né? Eles vão conseguir adquirir essas larvas. Aí o que vai acontecer? Ocorre a penetração das larvas através da picada, ele vai picar uma pessoa não doente. Essas larvas vão se tornar vermes adultos. Esses vermes adultos vão promover o quê? O acasalamento no interior dos vasos linfáticos e, consequentemente, o indivíduo ele vai ter a doença, né, que é a elefantíase, tá? Uma das medidas de prevenção ou medidas profiláticas é você colocar telas de proteção para que o mosquito causador da filariose não venha
adentrar a sua casa e você não tem o risco de adquirir a elefantise. Então, pessoal, eu apresentei alguns exemplos de doenças provocadas por nematódeos. A gente vai estar respondendo algumas questões que envolvem esse assunto também. Espero que vocês peguem um caderno, anote as suas dúvidas, tá? E siga as nossas redes sociais, tá bom? Plataforma Gonçalves Dias. Pessoal, espero que vocês tenham entendido e aguardo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.